Boa noite, pessoal. Bom, dando sequência então às nossas aulas, né? Inicialmente a gente falou sobre todo o acompanhamento da gestante no pré-natal. Depois falamos sobre o trabalho de parto, focando aí na assistência ao parto e focando na mulher, né? E agora vamos falar sobre o pós-parto e o puerpério, né? Quais são aí as condutas que o enfermeiro deve tomar em relação ao período do puerpério. Bom, então em relação ao nascimento, o enfermeiro ele tem um papel importante, né, com a sua assistência técnico-científica, também associada a uma visão sensível e humanizada, tentando respeitar a cultura dessa paciente, as suas necessidades, os seus direitos e tratando ela de uma maneira integral e individualizada. Em relação aos cuidados no pós-parto e puerpério, a primeira medida a ser tomada após o parto é a identificação da mãe e do bebê, isso é de suma importância, né? A avaliação desse recém-nascido também, acompanhada da sua história da sua gestação, né? Que pode influenciar nas suas condições atuais. A partir de então, o bebê ele deve se adaptar às condições da vida extrauterina, né? Porque ele precisa ter autonomia para exercer suas funções vitais, até então estava dependente da mãe. E para um cuidado humanizado, né, qualificado, a gente precisa então compreender a fisiologia pulmonar desse recém-nascido, né, identificar as diferenças entre circulação fetal e circulação extrauterina, identificar quando pode ter alguma anormalidade em relação a esse RN. Em relação à adaptação respiratória, né, o início da respiração é uma das alterações fisiológicas mais críticas e imediatas que acontece com o recém-nascido. Então, logo que ele nasce, ele precisa aprender realmente a respirar. Alguns estímulos químicos, térmicos ou táteis, eles podem induzir a respiração nesse momento, né, após o nascimento. Então é importante a obtenção e manutenção da ventilação e oxigenação adequada do RN, né? Realizar procedimentos que causem hipóxia, como por exemplo a aspiração só quando necessário, né? Só quando indicado e quando realmente a gente precisa intervir na hora dessa adaptação. Logo que a gente pega esse RN, a gente precisa realizar o exame físico dele, isso é primordial, né? Então a gente deve posicionar o recém-nascido em uma posição confortável, se atentar para a permeabilidade das suas vias aéreas, né? Promover uma ventilação efetiva e dar prioridade primeiro às condições clínicas desse RN, ver se ele está em condições primeiro. Se não tiver nenhuma alteração, for um RN saudável, né? Aí você pode iniciar o exame cefalopodal. Basicamente aquilo que vocês já aprenderam anteriormente, como fazer um exame físico, né, seguindo a sequência aí da cabeça aos pés, porém focando em algumas partes, como a avaliação das fontanelas, né, quanto ao seu tamanho, se está abaulado, se está pulsando, verificar o perímetro cefálico, inspecionar a face, os ouvidos, toda a parte, né, do rosto, da face, do crânio. A gente precisa inspecionar também o tórax, mensurar o perímetro torácico, né, inspecionar mamilo, abdômen, ver se existe algum tipo de esforço respiratório, uso de musculatura acessória, né, observar o coto umbilical, palpar o fígado e o baço para verificar aí se está tudo ok em relação à anatomia e à fisiologia dessa criança. Seguindo com o exame físico, a gente avalia as extremidades, né? Então a gente precisa observar o turgor, o reflexo de preensão. Existem vários reflexos que a gente precisa fazer nessa criança, né? Então, manobra de Ortolani, reflexo de Babinski, reflexo de marcha. São vários tipos que a gente precisa fazer para ver como que está o neurológico também dessa criança. Então, destacando os principais reflexos primitivos que a criança tem, que a gente precisa observar, começamos aí pela sucção reflexa, né? Então é desencadeado pelo estímulo dos lábios. Se você coloca alguma coisa no lábio da criança, o natural é que você perceba que ele já começa a sugar, né? Já começa a tentar ali uma sucção vigorosa. A ausência desse sinal, ele pode indicar uma disfunção neurológica grave. Então você ali no exemplo, quem está inspecionando essa criança coloca a mão, né, com a luva na boquinha e a criança começa imediatamente a tentar sugar. Em relação à apreensão, a gente tem a apreensão palmar e plantar, né, na mãozinha e no pezinho. É desencadeado quando você faz uma pequena pressão, né, com o seu dedo polegar na palma da mão e na planta do pé. E o reflexo natural dessa criança é uma flexão dos dedos, né? Então, como se ele fechasse a mãozinha e fechasse o pezinho ao redor do dedo que você colocou ali. E isso também indica um bom estado neurológico. Outra manobra que a gente realiza, isso aí para a gente observar se aconteceu algum distúrbio ali
da bacia dessa criança é a manobra de Barlow, né, que você vai fazer uma flexão ali do joelho, e a manobra de Ortolani, que você vai abrir os dois, afastar, né, os dois joelhinhos da criança. E aí você vai observar que na criança que não tem alteração de bacia, né, de colo de fêmur, fica simétrico as duas perninhas, né? Na segunda imagem a gente já vê uma mais alta que a outra, e na outra uma bem mais alta que a outra, né? Então na imagem a gente consegue ver bem que uma perninha é bem diferente da outra, quando está alterado o exame, né? Outro reflexo é o reflexo de Babinski, né? Que você vai passar algo no pé dessa criança, uma tampa de caneta, algo que não machuque, né? E o natural, o normal do Babinski é que ela faça uma flexão também dos dedos do pé para baixo, tá? E o que é anormal é se ele fazer uma extensão desses dedos do pé. Tudo isso é para a gente avaliar o estado neurológico da criança, né? Outro reflexo que a gente pode destacar é o reflexo de olhos de boneca, quando você roda, né, a cabeça da criança lentamente para um dos lados, né? A criança geralmente vai manter nessa posição por alguns segundos, e a resposta disso vai ser que os olhos vão permanecer na posição inicial, como se fosse uma bonequinha mesmo, né? Não vai acompanhar aí o movimento dessa cabeça. Outro reflexo primitivo que a gente encontra é o reflexo de marcha. Então, quando você suspende a criança pelas axilas, né, na posição vertical e apoia ela numa superfície dura, a resposta natural da criança é tentar iniciar uma marcha reflexa. Lógico que ela não vai conseguir andar, mas vai começar a fazer movimentos bruscos, né, com cruzamento de pernas, como se fosse simulando mesmo uma marcha. Além disso, a gente tem o reflexo de Moro, né? Então, você com muito cuidado vai apoiar as costas e o pescoço dessa criança e vai fazer um estímulo como se essa criança fosse sofrer uma queda, né? Uma queda pequena de 1 a 2 centímetros, sempre com a mão apoiando, né, essa região das costas da criança. E o natural é essa criança esticar os braços, né, como se fosse um susto, como se ela se assustasse, jogando aí a cabeça para trás, né, esticando as perninhas também. Então, isso daí é um reflexo normal. A gente precisa registrar todas essas avaliações que a gente faz, marcando o horário do parto, realizar o pinçamento e secção do cordão, coletar sangue da placenta, né, para exames laboratoriais, avaliar o índice de Apgar, né, também deve ser feito nesse momento. Se o bebezinho estiver estável, colocar ele em contato com a mãe, né, desobstruir as vias aéreas quando necessário, né. Sendo extremamente necessário é que a gente vai fazer a aspiração. Inicialmente aí não é indicado, né? A gente já está fazendo essa aspiração, não é todo o caso que a gente vai fazer, é só quando realmente é necessário. Outros cuidados que a gente tem é a credenciação, que é a administração de nitrato de prata nos olhinhos, né, da criança, isso daí é rotina. Faz a antropometria também, medindo e pesando essa criança, fazendo o perímetro cefálico, perímetro torácico dessa criança. Administra-se então a vitamina K intramuscular e a vacina hepatite B. Toda instituição tem que ter um protocolo próprio, dizendo quais são essas medidas que tem que se tomar, mas isso daí é universal, né? E a higiene é realizada para remover as sujidades, com compressa e água morna, assim como o banho de imersão, né? Vai ser também conforme o protocolo da instituição. E também deve ser feita a limpeza do colto umbilical com álcool a 70%, né? Em relação ao Apgar, né, é uma escala que a gente faz para avaliar a vitalidade desse bebê, né? Vai se basear nos parâmetros de frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor da pele, né? Então, esses 5 parâmetros devem ser avaliados, uma pontuação de 0 a 2 pontos, no primeiro minuto de vida e no 5º minuto de vida. Se ele não atingir a pontuação mínima de 7, tem que ser realizado uma terceira vez no 10º minuto de vida. Então, nessa tabela a gente vê aqui o que a gente avalia, né? Então, por exemplo, frequência cardíaca ausente a gente dá uma nota 0, com esforço respiratório ausente a gente coloca 0, tônus muscular flácido 0, irritabilidade reflexa sem resposta 0, cor de pele pálido cianótico 0. Então, um Apgar de 0, o paciente está parado, né? No segundo momento, ali no nível intermediário, a gente vê uma frequência cardíaca menor que 100, um choro fraco, o tônus muscular hipotônico, ou seja, fraco, né? Não apresentando nenhum movimento, e uma cianose de extremidades, né? E um Apgar perfeito, a gente vai ver uma criança com a frequência respiratória acima de 100, um choro forte, uma boa flexão dos membros, irritabilidade reflexa, que essa criança vai chorar, vai espirrar, vai tossir, né?
e a cor da pele dele vai ser rósea, tá? Então esses aí são os cuidados que a gente precisa ter com esse RN assim que ele nasce. Obrigada aí pela atenção e continue estudando.